mais 2 minutos a gente já inicia o nosso webinar sobre mobilidade na manutenção. Enquanto isso, por favor, quem puder dizer aí no chat se está ouvindo a gente bem, se está vendo a apresentação que já está na tela, só para a gente já testando aqui os recursos. Vou dar um bom dia também, Marção, para o pessoal validar o meu áudio aqui. Maravilha. Legal. Obrigado, gente. Vamos dar mais 2 minutinhos aí só para quem tá chegando, entrando na sala aí, sentando na poltrona virtual, Jonas, pegando um café. Quem tá no home office põe até na televisão, né, Marção? Dá aquela projetada ali, vai trabalhando, né? Quem tá do celular também, né? Afinal, o webinar é sobre mobilidade, então... com certeza. Né, tô vendo aqui, tá todo mundo na tela do computador, não tem ninguém no celular, mas... Deixar o celular só para Netflix e YouTube, deixar... Mais um minutinho a gente já inicia. Bom, vamos embora então, Jonas, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Pessoal, oficialmente, bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês nesse webinar sobre mobilidade na manutenção. Eu sou Adriano Marçom, eu sou gestor de marketing da TOTS Interior Paulista e Triângulo Mineiro. A gente tem feito sempre webinars, todo mês, 1 ou 2 webinars com diferentes assuntos, soluções para diversas áreas das empresas, sejam clientes ou futuros clientes. Hoje a gente está falando sobre manutenção de ativos e principalmente a mobilidade que a gente pode oferecer para a área de manutenção. E está aqui comigo o Jonas Siqueira, da NG. O Jonas é gestor de canais da NG, que é o parceiro da TOTS nas soluções de manutenção, de medicina e segurança do trabalho, de manutenção de frotas, e entre outras soluções. E eu vou estar acompanhando aqui o chat durante o evento todo, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar no chat, e eu vou acompanhando, e na medida do possível eu vou fazendo uma interação com o Jonas aqui, para a gente responder algumas dessas dúvidas. Jonas, contigo, se quiser falar um pouquinho aí sobre NG antes, apresentar, e segue com a apresentação, que eu tô de olho aqui no chat. Beleza, Marção, obrigado aí pela introdução. Pessoal, bom dia a todos. Como o Marção disse aí, meu nome é Jonas, eu cuido aqui na NG Informática, né, do desenvolvimento dos canais da TOTS. A TOTS tem uma presença nacional, internacional inclusive, né, e nós cuidamos aí do desenvolvimento do canal em relação às nossas soluções, né. Nós somos um parceiro desde 97, né, uma parceria longa. Na verdade, na época era Microsiga ainda, né, então não existia TOTS como é hoje, né, esse conjunto de empresas, enfim. E essa nossa história longa também de muito sucesso, né, com um portfólio bem específico, como a gente chama, né, são os verticais aí, aqueles produtos que vão dar desempenho para o RP. Então o RP, a gente sabe o que espera dele, né, uma excelente administração no back-office, robusto, sólido, né, que atende às demandas fiscais, contábeis, trabalhistas. E esse tipo de ferramenta, como a gente vai falar hoje, é para que a gente consiga verticalizar essa solução robusta para outras áreas da empresa, né. A gente vai falar de mobilidade, vai falar de manutenção, né, a gente vai ter um enfoque hoje na mobilidade, mas é claro que por trás de tudo isso existe uma plataforma, existe um software de manutenção, né. Então, pessoal, na próxima hora a gente vai abordar esse app, que é uma ferramenta muito legal, de muito sucesso na nossa base de clientes. Ele é relativamente novo, né? Já que o sistema de manutenção nosso, junto com a TOTS, está desde 97 no mercado, tem mais de 1.500 clientes no Brasil inteiro, América Latina, né? Clientes de todos os portes, de todos os segmentos. Isso também é bem legal, desde
pequenas empresas a empresas gigantes com operações super complexas, né? E o app, ele vem de 2016 para 2017, ali entrando como beta e depois em produção, e a gente pode dizer que ele renovou aí a nossa base de clientes. É uma solução para quem já é cliente, está disponível. Na verdade, seria um projeto de implantação do app, que é um projeto, gente, de 2 a 3 dias aí no máximo de trabalho. E quando a gente fala projeto, é porque para, né, ter uma consultoria sempre indicada, né, pessoal, para ajudar o cliente a deixar ele ali na cara do gol, deixar a solução alinhada para que ele entre e tenha sucesso naquilo que ele vai fazer, né? Mas é um projeto muito simples, muito rápido para quem já é cliente. Quem não é cliente, a gente vai falar do diferencial que é o app. Então, quem veio hoje aqui porque tá sofrendo com mobilidade, vai ser atendido, com certeza. A gente espera no final receber os feedbacks de vocês, e a gente tem certeza que vocês vão gostar muito da ferramenta mobile. E por trás dessa ferramenta mobile, simples de usar, fácil e completa, a gente vai ter um software completo para gestão também de manutenção, que é o que vai dar a base para a gente trabalhar no app, tá certo? E é legal a gente reforçar isso, pessoal. A gente tem escala aqui. Então, empresas pequenas, médias, grandes e até multinacionais aí usando o sistema. E isso demonstra que a gente consegue escalar projetos simples, processos simples, com poucos equipamentos, ou equipamentos extremamente caros e complexos que a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo, né? Até equipamentos que são complexos por conta da quantidade. Tem clientes que têm equipamentos simples, mas que pela quantidade a gente precisa de uma ferramenta dessa com mobilidade, que é fundamental, né? A gente vai então fazer uma apresentação, principalmente aqui no PowerPoint, tá, pessoal? Mas nós temos as bases de demonstração para a gente conhecer as plataformas, tanto o app quanto os próprios sistemas de manutenção. A gente vai dar uma olhadinha nos dois, tá bom? Mas a gente quer passar no PowerPoint para a gente ter tempo aí de explorar com vocês todos os temas, tá? Ô, Jonas, deixa eu Oi. só. Eu esqueci de perguntar no início aqui, só vamos. Você Tá. falou da solução como um todo. Uhum. Bota aí no chat, pessoal, quem usa a solução de manutenção de ativos já, só para a Ótimo. gente saber quem já conhece a solução e está Né? querendo conhecer só o app, só para a gente saber um pouquinho. Quem não usa nem a solução, nem o módulo de manutenção, coloca que não usa também, só para ver como é que está o termômetro aí. Vamos lá. Já veio Beleza. aqui, um utiliza, Legal. não usa. Quem utiliza o app já? Quem Se respondeu alguém que utilizar o app, responde que utiliza o app, só para a gente saber, ó. Não usa o app. Tem gente que já usa aqui nossa solução de manutenção, só não usa o app. Tem poxa, que legal. uma galera que nem utiliza o módulo também. Então é Nossa, legal, que legal. já aproveita para conhecer um pouquinho de Ótimo. tudo que a solução oferece, né? Perfeito. Então, assim, pessoal, a gente vai passar por esses 6 pontos que a gente está vendo aqui na nossa agenda, mas não necessariamente a gente precisa ficar amarrado a essa agenda, tá? A gente vai conhecer as plataformas, o app e o sistema de manutenção de forma bem rápida para que a gente não estoure nosso tempo aí e também para que não seja algo muito maçante. A ideia é mostrar para vocês uma visão macro e depois a gente está disponível, né? Tanto eu mesmo quanto o nosso time da NG, time da TOTUS IP, né? São softwares extremamente com uma base de conhecimento aí, né, grande, até pelo tempo de parceria, tá? E também compartilhar contatos, tá, pessoal? Então a gente vai, no final da apresentação, o que a gente não conseguir sanar de dúvidas durante, porventura não seja possível, a gente faz um apanhado, compartilho também os meus contatos com todos vocês aí que estão conosco hoje. Lembrando que é uma solução TOTUS, então os canais de acesso para a gente, para o produto, são os que vocês já têm, por hábito. O executivo de atendimento, suporte ao mesmo canal, então, comercialmente e tecnicamente, são os mesmos canais que vocês já acionam, tá? Caso vocês não tenham, às vezes alguém que está aqui hoje é da área de manutenção, não de TI, e aí não tem esse contato tão fácil ali, né? Até por isso é legal a gente trocar os contatos, porque a gente faz esse meio de campo, né? Vocês podem nos acionar, a gente envolve o executivo para que a gente sempre caminhe juntos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de integrações, portal de configurações.
que é legal mostrar o portal, pessoal, porque valida algumas coisas que a gente vai falar, né? Base de dados, então que a gente precisa de dados para o app trabalhar, ordens de serviço, solicitações de serviço e contadores. 4, 5, 6 são funcionalidades, então a gente vai entrar no mérito de o que o app faz, tá certo? E no final até falar de novidades bacanas que saíram aí nos últimos dias. Eu acho que saiu em dezembro, então mesmo para quem usa, pode ser que ainda nem esteja sabendo aí, quem não atualizou o app aí para a última versão, tá? Ah, então essa é a nossa agenda, mais um pouquinho das plataformas, tá bom, pessoal? Então, o que você espera para a mobilidade ou da mobilidade, né, em 2022? Pessoal, em 2022, né, a gente insiste falando da indústria 4.0, né? Então, quem está aqui com a gente hoje, seja de manufatura ou de outros segmentos, quando a gente fala de indústria 4.0, acho que mais do que a indústria em si, né, gente, são os conceitos, a gente aplicar os conceitos disso no nosso negócio. Então a gente tem vários pilares, né, da indústria 4.0, que a gente pode desenvolver na nossa empresa, seja ela qual for, de qualquer segmento. Né, mais uma vez, não é necessariamente uma indústria, uma manufatura, né? Claro que isso nasce na indústria, né? Que é onde estão os processos mais maduros, né? Mas enfim, mobilidade está dentro dessas iniciativas, né? Então nenhuma iniciativa da indústria 4.0, né, ela vai se caracterizar como uma iniciativa de indústria 4.0 sem considerar a mobilidade. Então, antes de mais nada, é importante a gente deixar isso claro, né? Esse conceito para a gente. A mobilidade não é algo porque é legal, porque é bacana, porque o pessoal vai usar. Claro que tudo isso é verdade, né? Porque esse tipo de ferramenta que a gente vai conhecer, ela acaba aumentando o sucesso de implantação ou acaba aumentando a probabilidade de sucesso de um projeto desse, porque a gente supera a barreira técnica que existe na implantação de qualquer software, né? Não importa a área de negócio, não importa a ferramenta, se é da TOTOS, se é do concorrente, se é SaaS, se é instalação local, software é uma barreira tecnológica para que a gente avance nos nossos processos. Então, quando alguém entra em qualquer empresa, qualquer um que está aqui hoje, né, quando admite um funcionário aí na equipe, o que a gente faz? A gente faz um onboard, que dentro desse onboard tem lá os capítulos para falar das ferramentas. Então, a gente tem processos e a gente tem sistemas, né? Então, esse tipo de iniciativa, ele não só se caracteriza como uma iniciativa da indústria 4.0, claro que não só mobilidade, né, a gente tem vários outros pilares aí, né, para que vocês conheçam. A TOTS tem N conteúdos de indústria 4.0, caso vocês tenham interesse, procurem o próprio time aí da IP, e nos blogs e no site, tem muita coisa, inclusive de webinar gravado e futuro. Mas também a gente supera essas barreiras sistêmicas, tá, pessoal? Então, o que a gente percebe é engajamento de quem trabalha com app é muito maior de quem vai estar com uma prancheta preenchendo papel. Ou o pior cenário de todos, né, pessoal? Aquele velho, aquela imagem que cada vez está mais distante da nossa cabeça, mas ainda existe. Aqueles calhamaços de ordens de serviço na mesa lá de alguém no escritório digitando atrás de um computador. Isso cada vez menos a gente vê, mas ainda existe, né? Então a gente cansou de visitar clientes grandes que tinham esse cenário. Tinha uma pessoa só para digitar essa papelada. Por quê, pessoal? Quem está aqui hoje é da área de negócio ou da área de TI. Quem é da área de negócio, quem trabalha com manutenção sabe disso. Histórico de manutenção é a alma do negócio. Você não avança, você não faz melhoria, você não melhora os seus processos se você não tiver histórico. E aí você precisa de uma base de dados organizada para você avaliar, para você criar os relatórios, para você criar as suas visões em dashboards e aí tomar iniciativas de gestão, de melhoria, de aprimoramento. E aplicativo, ele vai melhorar a curacidade desse dado. Você vai ter o dado em tempo real, você vai ter o dado melhor, mais saneado, né? E melhora tudo. Vai melhorar uma série de outros indicadores, né, gente? Acaba que a gente tem um sucesso muito maior e, além de tudo isso, se caracteriza assim como uma iniciativa aí da indústria 4.0. Isso ajuda também a gente vender esse tipo de projeto internamente para nossa gestão, para o board da empresa, né? E para que a gente tome a decisão de que em 2022 eu vou avançar nesse tipo de iniciativa. Tá faltando alguma iniciativa que seja um diferencial no seu setor para dentro da sua organização? O que a equipe de manutenção tem feito para se diferenciar? Quais são os diferenciais que ela tem levado
para a direção? Esse é um tipo de tema que pode ser tratado dessa forma, né? Como eu disse, pessoal, com investimento super acessível. O aplicativo, a gente estava até falando antes de começar aqui com vocês, né? Estava conversando com o Marçom sobre licenciamento. Então, tem formas de licenciar o aplicativo baratas e o próprio Proteus também. Então, tem várias modalidades e escopos de projeto. Então, é legal a gente deixar isso desde essa introdução. Caracteriza aí como uma iniciativa e tem vários diferenciais, tá bom? E a gente avança falando de integrações, que também não deixa de ser um pilar da indústria 4.0, pessoal. A indústria 4.0 ela vai falar de mobilidade e ela também vai falar de integrações de sistema. Não adianta a gente ter um aplicativo que está ilhado, ele não vai mandar informação para lugar algum. O que, que isso adianta? Né? Eu vou ter que tirar a planilha daqui para mandar para lá e vice-versa. Quem já viu a apresentação do módulo de manutenção de ativos, quem já viu ou usa o sistema de manutenção de ativos, já viu essa mandala em algum lugar aí. Né? O que, que essa mandala mostra para a gente? As integrações disponíveis no sistema de manutenção. E aqui o app, ele faz parte do sistema de manutenção de ativos da TOTVS, linha Proteus, que a gente está tratando hoje, tá, pessoal? Então, tem uma enormidade de integrações que a gente vai consumir pelo app. Essas integrações, a maioria delas, né? Só para explicar aqui essa mandala, tá, pessoal? O que a gente está sugerindo aqui nessa imagem, né? Nessa área roxinha, né? Um roxo aqui, são as integrações também nessa área azul clarinha, né? Cada item desse é um módulo do ERP Microscopia Proteus. E aí nós podemos ativar ou inativar essas integrações conforme conveniência, conforme o uso também da empresa, né? Então tem muita empresa que não usa, por exemplo, controle de documentos, né? Então, hoje tem GEDs, enfim, ou módulos de não conformidades, né? E aí a gente não precisa usar isso, não são impeditivos, né? Mas são integrações que estão disponíveis para uso. Se a gente vai usar ou não, quem vai definir é o cliente, tá certo? E, de fato, tem até mais integrações do que estão aqui, pessoal, que são as principais, né? Mas tem outras aí, até com outras linhas de produto. Então, para quem usa RM ou Logix, que são outras linhas de produtos da TOTVS, outras linhas de ERP, talvez não todas, mas em certa medida as principais integrações estão disponíveis. Estoque, de onde vem o custo, compras, recursos humanos para a gente trazer os funcionários, enfim. RM principalmente está bem integrado. O Logix tem algumas limitações, é mais na área de estoque, tá bom? Mas que é a parte fundamental para a gente trazer aí os custos, né? E tudo isso produto, tanto integrações nativas, estou no Proteus, ativando ou inativando as integrações, e RM Logix também. Quando a gente diz que é produto, é que eu não preciso configurar, customizar nada, né? São horas de projeto de implantação. Então, principalmente a partir das ordens de serviço em campo, sincronizadas com o Proteus, nós vamos gerar as demandas das áreas da empresa de forma sistêmica. Então, eu não preciso acessar o Proteus, o módulo de estoque, para fazer uma solicitação de peça. Se eu estou com o aplicativo, eu abro uma ordem de serviço e eu aplico ali um produto, desde que eu esteja trabalhando online e eu sincronize esses dados, essa informação vai sim chegar para o RP e vai chegar para quem faz a gestão daquele almoxarifado. É a mesma coisa para todas as outras integrações. A maioria dessas integrações ela vai acontecer via ordem de serviço. Então, para quem não usa o módulo de manutenção e é da área de manutenção, é muito comum que use o Proteus. Então ele vai lá, o profissional, o PCM, ou mesmo um técnico de alguma área de manutenção, ele abre o Proteus e ele vai lá no módulo de estoque e pede peças. Ele vai em compras e faz solicitação de contratação de terceiros, por exemplo, e daí por diante para todos os outros módulos. Vai no ativo fixo para tirar uma lista de equipamentos, enfim. Quando a gente passa a usar o sistema de forma integrada, quando a gente diz ali que as demais áreas vão receber de forma sistêmica os dados, é que a gente vai manipular os dados de manutenção. E a partir das configurações feitas no sistema, o sistema vai levar os dados para as outras áreas, respeitando sempre as regras desses outros departamentos. É legal a gente falar disso, pessoal, porque estoque, principalmente, é uma área tem uma ligação umbilical ali, né, com manutenção, porque a gente precisa desses almoxarifados, né, a gente demanda eles e precisa controlar saldo. Na verdade, a gente já foi empresa que tem até faz a gestão de um estoque próprio até, né, meio que paralelo ali do estoque de matéria-prima e daí por diante. Então, a gente não vai criar regra alguma,
A gente não vai criar regra de gestão de suprimentos, a gente não vai criar regras contábeis, a gente não vai criar regras de contabilidade, nada. A gente vai consumir o que tiver configurado. Então, são demandas que nós vamos criar para essas áreas, mas não manipulação de regras, tá bom? Então, a integração é fundamental para a gente não precisar ficar transitando entre vários ambientes, e isso também se caracteriza como mais um pilar aí da indústria 4.0, é importante dizer isso, né? Bom, e aí quando a gente passa a usar o app, a gente precisa configurar usuários e regras para esses usuários. Então não é que a gente está falando de um app que a gente não vai ter as restrições de acesso. Para isso nós temos uma ferramenta, né, que é um portal de configurações. Nesse portal, ele é bem simples, né, ele é basicamente para o time de TI, junto com a área de negócio, na época de implantação ali, para que a gente cadastre não só o administrador, mas também os usuários do app, sincronize isso com os usuários do Proteus e defina ali quais são as regras de negócio para cada um desses grupos de usuários. Então, a gente pode ter regras de negócio, por exemplo, a equipe de elétrica pode abrir ordem de serviço, mas não pode fechar. Então, ele abre a ponta, salva, não fecha. Ele pode incluir, ele pode só apontar produtos que já foram definidos por alguém, mas ele não pode colocar novos produtos numa ordem de serviço. Gente, tem vários cenários, cada cliente tem um tipo de processo. E o app permite várias configurações, de forma muito simples. Vocês estão vendo aqui, ó, permissões e ticando aqui no que pode ser feito ou não. Se tiver ticado verdinho, posso fazer. Se não, não. A gente vai mostrar depois o portal para vocês, tá bom, pessoal? Mas é legal dizer isso, que os usuários estão sincronizados, app e Proteus, e a gente pode sim criar restrições. É muito comum, por mais que a gente tenha um app, tem clientes que não permitem o encerramento de OS do técnico que fez o atendimento. E a gente pode ajustar isso para respeitando esse processo, tá bom? Tem uma dúvida, Marson? Você quer passar ou a gente faz um apanhado mais adiante? Beleza. Talvez quando a gente passar pelo PowerPoint, a gente faz uma pausa, tira as luzes, depois mostra um pouquinho da plataforma. O que você acha? Pode ser? Que aqui a gente já está a gente está avançando aqui no PowerPoint rápido, e entre a transição do PowerPoint para as bases, a gente faz um apanhado de dúvidas, tá, pessoal? Mas deixem as dúvidas aí, por favor, coloquem aí no chat e a gente faz a gente dá uma paradinha na sequência para ler todas elas, tá bom? Então, gente, portal de configurações, isso faz parte da implantação. Implantação 2, 3 dias, rapidinho, tudo isso está documentado na base de conhecimento da TOTS, tá, gente? Então, a gente fala do projeto, que é para vocês ficarem perdendo tempo fazendo isso, mas para quem tem conhecimento e tem uma equipe de TI madura, eu acho que dá para fazer isso até internamente, tá, pessoal? Então, realmente é bem simples, tá? Base de dados, o que a gente precisa estruturar para que o app trabalhe de forma adequada? Quais são os dados que a gente vai estruturar? Então, a gente vai usar o módulo do Proteus, então o SIG-MNT, e a gente vai precisar de registro de equipamentos, então todos os equipamentos e suas respectivas estruturas, né, que são geridas pelo sistema. Quando a gente fala equipamentos, pessoal, são áreas, espaços físicos e os equipamentos ali dentro. Então, também é muito comum que a gente tenha dentro das equipes de manutenção várias ramificações ali, né? Então você vai ter equipe que cuida da parte industrial, equipe que cuida da parte predial, logística e daí por diante. A gente tem um cliente que tem 4 equipes, 4 disciplinas de manutenção diferentes ali dentro da mesma equipe. Todas elas atendidas pelo mesmo sistema. Então a gente vai configurar, isso faz parte da implantação, não do app, né, mas aí sim do módulo de manutenção, para que a gente estruture os dados, codificando de forma adequada, para que respeite essas segmentações de atividades. Mas equipamentos e áreas. Então, para quem trabalha com predial, usa o app também, não tem problema nenhum. Para quem trabalha com frota, usa o app. Quem trabalha com as máquinas, usa o app. Todo mundo, não tem problema nenhum. Quem atende solicitações de serviço, eu não trabalho com S, trabalho com SS, também vai usar o app, não tem problema, tá? Já cadastrar os equipamentos, a estrutura predial da nossa empresa e a base de dados de manutenção. Então, quando a gente fala de manutenção, são os procedimentos preventivos. Então, para cada grupo de equipamentos que a gente criar no Proteus, a gente vai definir qual é o book ali, né? Quais são os procedimentos de manutenção para esses grupos de equipamentos. Isso pode ser feito individual. Então, tem um equipamento,
aqui estão os procedimentos dele. Então, existe esse cenário. Mas se a gente quiser otimizar, fazer a coisa de forma bem acelerada, no Proteus a gente consegue fazer o seguinte: eu tenho um grupo de equipamentos, empilhadeira, eu tenho 100 empilhadeiras. Quais são as manutenções para empilhadeiras? Manutenções preventivas, claro, né, gente? Então, procedimento de 100 horas, 200 horas, 1000 horas, eu deixo isso cadastrado de forma matricial, né? Eu faço um cadastro para todos que pertencem àquele grupo de equipamentos. Então, tem várias possibilidades. E não só isso, a gente fala manutenções, então tem esses procedimentos de manutenção preventiva, esses procedimentos eles vão gerar as ordens de serviço preventivas de forma automática, né? E a base de dados de manutenção corretiva. E as variações disso, né, gente? Quando a gente fala de tipos de manutenção, você vai ter manutenção corretiva, preventiva, lubrificação, reforma, apoio à preditiva, e você vai ter as variações de tudo isso. Então, por exemplo, corretiva de alta, baixa, média prioridade, de elétrica, de hidráulica, de mecânica, enfim, cada cliente vai ter o seu processo, e a gente consegue atender num nível bem bacana de aderência a maioria deles, tá? E também, pessoal, a parte de back-office aqui nessa tela, né? Então, aqui nesse quarto tópico, a gente vai precisar de toda a base de dados de back-office. Então, nós vamos precisar dos produtos que vocês já devem ter. Quem está aqui hoje provavelmente é cliente. Quem não é, a gente pode também manipular esses cadastros pelo próprio manutenção. Então, imagina o seguinte: se a minha empresa usa o Proteus, ou mesmo o RM e Logix, né? A gente acabou de falar de integrações, né? Lá no nosso capítulo anterior. Então, eu já tenho estoque pronto, já tenho cadastros de compras prontos, cadastro de pessoas, ó, que aqui no cantinho, ó, folha de pagamento, né? Eu já tenho ativo fixo, estrutura contábil, a gente não vai precisar fazer esses cadastros. Quando a gente fala aqui de back-office, é porque são esses cadastros que a gente vai consumir. José, eu estou aqui hoje, minha empresa não usa o Proteus, ou não usa ainda, está negociando, né? Se a empresa não usa e quem está aqui hoje vai ter interesse em conhecer o produto, vai implantar o módulo de manutenção, é possível fazer esses cadastros de forma manual, pelo próprio módulo de manutenção, cadastro de produto, fornecedor, funcionário, né? Então dá para trabalhar de forma independente também. E por incrível que pareça, gente, tem empresas que têm o RP, mas não trabalham de forma integrada, trabalha com o produto de forma apartada. E aí, gente, para o cliente fez sentido, e aí o produto pode funcionar dessa forma também, tá legal? Mas essa é, grosso modo, a base de dados que a gente precisa: equipamentos e áreas, que são os insumos de trabalho, né? Ou seja, são os locais que a gente vai atender, né? Os equipamentos e as áreas, aquilo que a gente vai atender através das ordens de serviço, solicitações, as manutenções, cadastro de manutenções que vai gerar as preventivas e as corretivas, e os dados de back-office que a gente vai usar como insumos, né, principalmente pelo app, tá bom? Bom, e aí a gente está na parte funcional, gente, começando por ordens de serviço. Então, a gente vai falar de ordens de serviço, solicitação de serviço e atualização de contadores. São os próximos tópicos aqui da nossa apresentação. Então, a gente vai conseguir trabalhar as ordens de serviço. Ó, aqui nessa tela, ele está mostrando nessa animação, a gente fazendo o login no app. Então, cheguei, coloco o meu... Vou trocar, por exemplo, estou chegando no meu turno é das 2 às 10, o colega foi das 6 às 2, passou o dispositivo para mim, faço o meu login e senha, sincronizei, ele já vai trazer ali na visão, pessoal, as ordens de serviço do dia que eu tenho, ó, do dia, da semana, do mês, todas. Então isso já fica organizado ali para ele nessas colunas, né, para ele navegar de forma simples. Mas ele pode aplicar filtros, então tem um ícone de filtro ali no cantinho, que ele pode deixar um contexto de OS ainda mais específico para ele. Então, por exemplo, eu quero trabalhar hoje com a parte de elétrica. Ele vai ali, aplica um filtro e fica só as de elétrica na tela, tá bom? Ele pode trabalhar, salvar, sem fechar, abrir, fechar, tudo aqui pelas programadas, né? E aí, programadas não são necessariamente as preventivas. Quando a gente fala programadas, são aquelas ordens de serviço que o PCM, lá pelo Proteus, já delegou para atendimento, certo? Então, programada é preventiva, corretiva, não é ordem de serviço preventiva, né? É aquilo que a gente já passou por uma programação. Sabe aquela programação, gente? Chega lá, sexta-feira, vou programar a semana que vem, segunda a sexta. Eu vou pegar tudo que está corretiva, preventiva e vou programar para execução. É isso, tá? Então, OS programada é de qualquer natureza, sempre respeitando a estratégia de vocês, pessoal. Então, é importante falar disso aqui, porque programação de OS, existe uma estratégia por trás disso, existe uma política de manutenção, né?
Então, qual é a estratégia de programação de manutenção de vocês, do PCM? Isso o sistema vai respeitar, o sistema no Proteus, e o app aqui vai ser onde a gente vai fazer esse apontamento, tá bom? Mas existem várias estratégias, existem várias políticas, e o sistema dá subsídio para que vocês desenvolvam elas, tá legal? Então, a gente vai programar, a gente vai abrir OS, então, a qualquer momento. Estou fazendo uma ordem de serviço, por exemplo, preventiva, eu estou ali trabalhando no desmonte de uma máquina, na lubrificação de um equipamento, enfim, seja lá o que for. E surgiu uma intercorrência. Aqui do meu lado, a máquina acabou de quebrar. Eu paro o que eu estou fazendo, salvo as minhas atividades, vou para o browser do navegador ali de ordens de serviço e clico no botão que fica flutuando ali no cantinho da tela para que eu abra uma nova ordem de serviço e passe a trabalhar nela. Lembrando que tudo isso respeitando as configurações que o administrador criou, tá certo? Então, se esse usuário tiver permissão, ele pode sim abrir ordens de serviço online e offline. Isso é muito bacana, gente. Então, imagina que vocês têm um site muito grande, né? Uma empresa que tem um pátio, que tem várias áreas, enfim. E às vezes nem tudo vai ser atendido com uma rede boa de conexão de internet, né? Então a gente pode abrir essa ordem de serviço offline e depois o app, quando ele sincronizar, quando ele conectar com alguma rede, né, Wi-Fi ou 3G, 4G, enfim, ele faz essa sincronização de dados, tá bom? Sem precisar ir num computador e, né, fazer isso manualmente. Só isso aqui já dá um grande ganho ali em campo, né? Então, aquelas ordens de serviço do dia a dia que eu estou andando na empresa e vi um problema, a gente faz lá do campo mesmo, isso é bem bacana. Apontamento. Então, como que a gente vai fazer os apontamentos? A gente vai apontar os insumos utilizados, horas trabalhadas nas respectivas ordens de serviço. Então, o que é insumo para a gente? Hora trabalhada, produto, terceiro, ferramenta e mão de obra, né? Então, para apontar a hora trabalhada, a gente pode dar um play ali no botãozinho. Então, por exemplo, cheguei na frente do equipamento, comecei a trabalhar, clico no play. Ele vai começar a contar as horas trabalhadas do usuário logado no app, certo? Então, loguei no app, seleciono a hora de serviço, dou um play, começa a contar as horas trabalhadas. Depois, clico de novo nesse mesmo botão, que ele fica ali vermelhinho, né, como um stop, e aí eu coloco o que eu usei além das minhas horas trabalhadas, né, qual foi o checklist, quais foram os produtos que eu usei além do meu tempo, né, trabalhado ali, mas quais foram os produtos, e a gente consegue colocar também as justificativas, por que eu usei esse produto, né, se teve algum problema, enfim. Então todo o apontamento pode ser feito de campo. Aí é aqui que a gente fala, pessoal, aqui acabou aquele negócio de chegar no escritório para ficar digitando ordem de serviço, né. Teve um cliente nosso lá em 2017, do Rio Grande do Sul, que ele teve uma redução de headcount. Ele reduziu uma pessoa do time que ficava lá só para digitar ordens de serviço, né. Então, é legal isso, pessoal. Acho que o primeiro objetivo nosso é fazer apontamento, mas tem vários benefícios aí por trás também. E claro, a gente vai poder finalizar essa OS. Então, ordem de serviço aberta, aponta as minhas atividades e ali, ó, finalizar. Então, desde que esse usuário tenha permissão para isso, ele vai atualizar o contador do equipamento. Se esse equipamento tiver contador, ele pode colocar alguma observação, código de irregularidade. Então, se for alguma corretiva, vocês podem criar uma lista de irregularidades. Por exemplo, vibração, sujeira, mau uso e daí por diante. E quando a gente fecha uma corretiva, não uma preventiva, tá? Uma corretiva, ele pede para que a gente selecione qual foi a irregularidade, né, que deu origem àquela ordem de serviço. E isso é interessante, porque isso vai ter inclusive alertas, isso vai gerar alerta de tendência de falhas, por exemplo, né? Enfim, tem alguns controles que o sistema vai fazer, tá bom? Mas é possível finalizar ali de campo e acabou. Jonas, mas se eu finalizo de campo e no Proteus, como que isso fica? Pessoal, está sendo sincronizado a todo momento. Então, os dados são exatamente os mesmos, não existe duplicidade de dados. Se ele tiver offline, os dados vão estar só no aplicativo, até que ele conecte com a internet e aí sincronize os dados, né? Então, por exemplo, a ordem de serviço ela não vai ter um número se eu tiver offline, quando eu abro no app. Ela vai ficar escrita assim, offline. Depois, quando a gente sincroniza, ela vai pegar a última que está lá no banco de dados do Proteus e adiciona um número, e aí ele batiza ela ali com um número de OS, né? Mas é importante que no Proteus, o gestor ou o PCM, enfim, cada um com a sua alçada e com seus objetivos, ele vai consumir consulta e relatório para saber se o que foi programado foi executado, se foi executado num nível aceitável,
A gente não precisa ficar pegando OS uma por uma, esquece, né? A gente vai tirar consultas e relatórios. E aí eu vou consumir essa informação de forma estratégica. Preciso mais ficar manipulando, né? Seja o PCM, né, o técnico de planejamento ali, controle da manutenção, ou o time de engenharia que está fazendo a gestão desse time, vai consumir informação gerencial de alto nível, né? Porque com esse tipo de apontamento nesse detalhe, é uma informação de alto nível, de uma qualidade muito boa, que aí sim a gente fala que vai dar subsídio para tomada de decisão, né, pessoal? Gente, ordem de serviço, como vou falar o óbvio aqui, né, para quem é da área. Aqui é informação técnica, né, gente? Então, são falhas que foram geradas. Vamos falar o que tem aqui dentro, ó. Horas trabalhadas, produtos utilizados, sintomas sintomas que geraram aquela ordem de serviço, códigos de irregularidade, enfim, existe um apanhado de informações que é necessariamente técnica e de gestão, no caso dos custos, né, das horas trabalhadas, enfim. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem uma outra ferramenta no sistema, então, a partir do Proteus chegando no app, que são as solicitações de serviço. Então, qual é a diferença de solicitação e ordem de serviço? Solicitação de serviço é o caminho que eu abro para o meu cliente interno acessar a minha equipe técnica. O que acontecia, pessoal? Isso já tem uns bons 10 anos também, tá, gente? Solicitação de serviço, não é nada novo no sistema. Mas o que acontece para quem não usa solicitações de serviço? Acaba que um operador de máquina ou alguém que está operando ali os meus equipamentos que geram valor para a minha empresa, o motorista do caminhão, a secretária que teve um problema com o ar-condicionado, ou o secretário, enfim, quem está no escritório, né? Quem está na indústria, quem está operando a máquina ali, fica abrindo corretiva. Ó, quebrou a máquina, quebrou a máquina. Gente, nem tudo é falha de equipamento. Quando eu abro uma corretiva, significa que eu estou, já que ordem de serviço é técnica, eu estou medindo indicadores técnicos de classe mundial. Então, tempo médio de falha, de reparo, custos, confiabilidade, disponibilidade de equipamento, tudo isso baseado nos dados das OS. Então, a solicitação ela vem para que a gente justifique e faça um atendimento adequado para o nosso cliente interno e, em contrapartida, ela deixa os nossos indicadores mais saneados de manutenção, porque eu não vou ficar poluindo, dando acesso a quem não é técnico, ficar manipulando a ordem de serviço. Né? Não que tenha impedimento, pessoal, isso é processo. Quem vai gerar a ordem de serviço, quem vai dizer isso, são vocês, não é a gente, tá certo? A questão é que está dando possibilidades aqui para vocês atenderem diferentes processos. Então, a solicitação de serviço, por padrão, ela vai ter pelo menos aí 3 a 4 estágios. Abertura, distribuição, apontamento, encerramento e tem até pesquisa de satisfação, certo? Jonas, mas a solicitação ela vai virar uma corretiva? Não, elas são entidades que andam paralelas, mas elas sempre vão, uma não substitui a outra. Se a partir de uma solicitação eu gerar uma corretiva, elas vão ter uma relação, mas a OS não vai substituir o registro da solicitação. Para que eu dê reporte para o meu cliente do atendimento dado, vai ser pela solicitação. E aí eu elimino que ele veja os dados técnicos, até porque não é do interesse dele mesmo, né? Enfim. Então é isso, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer no app que a gente vai deixar tudo isso pré-configurado no Proteus, né? Nós vamos fazer a abertura da solicitação, pode ser feita pelo app ou por um portal que nós temos também, né? Um portal na web. Aí tem nada a ver com app, tá, gente? Então é uma outra ferramenta. A gente pode abrir solicitação por onde? Pelo Proteus, ir lá, digitar, abrir uma solicitação. Pelo app, que é o que a gente está falando aqui hoje, inclusive tirando fotos. Por exemplo, estou passando aqui, eu vi que o ar-condicionado está vazando. Eu pego o meu celular, abro o app, tiro uma solicitação e abro essa solicitação. Vai ficar em meu nome, o nome do usuário logado, tá bom? E também por um portal que é acesso aí pelo navegador, tá? Que é uma outra ferramenta. Posso usar as 3 simultaneamente? Pode. Posso usar só uma? Também. Aí são vocês que vão dizer, tá legal? Então eu vou abrir essa solicitação pelo app, inclusive com fotos, com imagens. Ela é bem mais simples do que uma ordem de serviço, né, gente? Então, basicamente, ele vai pedir um texto para você. Me fala aí o que está acontecendo. Qual é o problema desse ar-condicionado? Coloca um textinho. Não é para ficar selecionando serviços, né? Até porque muitas vezes a gente nem sabe disso ainda neste momento, tá bom? Próximo passo é a distribuição da SOS. Então, o que é distribuir essa ordem de serviço? É delegar ela para um atendente.
Então, enquanto responsável ali por essa equipe que faz esse atendimento, a gente chama de facilities, né? Quem vai atender o quê? Essa distribuição ela pode ser manual, como a gente está vendo na animação aí na tela, pessoal, mas ela pode ser automatizada também, é importante dizer isso, tá? Claro que geralmente a gente não vai automatizar tudo, né? Qualquer empresa aí tem qualquer empresa média, né, gente, até pequena, tem um número grande de ativos. Então o que a gente vai automatizar? Eu automatizo aquilo que é mais crítico. Então, por exemplo, se a minha empresa é uma manufatura que trabalha com fabricando ah, qualquer tipo de manufaturando, qualquer tipo de produto alimentício ou outro, e eu tenho um problema com as máquinas que estão produzindo isso. Eu automatizo para o sistema já delegar esse atendimento. E aquilo que é menos crítico, eu faço a distribuição manual. E essa distribuição pode ser feita pelo app. Então, se eu sou gestor, alguém abriu uma solicitação, caiu no meu e-mail, ó, seu time recebeu uma solicitação, vou no app e distribuo. Não preciso ir para o escritório, abrir o computador, nada disso. Já coloco quem vai atender. Próximo passo, avaliar se é necessário abrir uma solicitação de serviço, uma ordem de serviço ou não. Então percebam aí na animação da tela, ela está bem acelerada, tá, gente? Mas aqui a gente vai conseguir, dentro da solicitação no app, através de uma aba que fica ali na visualização que a gente já vai ver, eu consigo abrir uma ordem de serviço. Então, ó, solicitação 350 gerou ordem de serviço final 77. É isso que a gente está vendo na tela ali. Então, uma caminha junto com a outra. Então, o que acontece muitas vezes no nosso cliente, pessoal? Algum operador de máquina abre uma solicitação, o técnico chega lá, na verdade é um problema de matéria-prima, não é um problema, não é uma falha de equipamento. Isso, eu vou abrir uma ordem de serviço para isso? Não. Eu fecho a solicitação, justifico o atendimento que foi dado pela equipe de facilities, ou a equipe que vai atender isso, enfim, e não abro uma corretiva, porque se eu abro uma corretiva, eu estou gerando indicadores, certo? Eu estou alimentando base de dados de indicadores. Então, posso ou não abrir uma ordem de serviço corretiva? Se abrir, aí eu preciso fechar a OS para depois fechar a solicitação. Eu não consigo fechar uma com a outra aberta, tá bom? Então a gente abriu, avaliou, distribuiu automaticamente ou manualmente pelo app, gerou a ordem de serviço, e aí a ordem de serviço é aquilo que a gente viu no começo. Faço os apontamentos e aí fecho ela. Até que a gente finalize aí essa solicitação de serviço. Solicitação de serviço, ordem de serviço fechada, ó, clico ali no cantinho, finalizo a solicitação de serviço. Então, as duas seguem paralelas até o final. Ordem de serviço vai ter uma data de início e fim, solicitação também vai ter uma própria. Vou justificar o atendimento que eu dei ali através de um texto, né, na solicitação, e se tiver configurado isso no Proteus, pessoal, quem abriu essa solicitação recebe até uma pesquisa lá de satisfação, para a gente saber se o atendimento foi a contento ou não, tá bom? Então é uma ferramenta muito bacana, tudo isso aqui é padrão, nativo do sistema, tá? E dependendo do negócio de vocês, do processo de vocês, pode fazer bastante sentido, né? A maioria dos nossos clientes acaba que utiliza isso. Talvez não utilize alguma parte, né? Mas use pelo menos o básico ali, que é liberar para abertura de solicitações de serviço. É bem interessante, principalmente por causa dos indicadores, pessoal. Deixa o indicador saneado, tá bom? Gente, outra funcionalidade para a gente fechar funcional, contadores. Então, manutenção, claro, ela vai ser baseada em tempo ao contador, né? O que acontecer primeiro ou por um desses dois controles apenas, né? E a gente vai conseguir atualizar então esses contadores pelo app, né? Isso é como vocês estão vendo, é manual, então a gente vai lá, seleciona o equipamento, pá, e atualiza o contador, tá certo? Esses contadores, né? Desde que isso esteja parametrizado no Proteus, quando eu imputo um contador, se ele atingir ah, o incremento necessário para gerar uma corretiva, uma preventiva, por exemplo, ele vai gerar a partir do lançamento desse contador, tá bom? Então é tudo online, né, pessoal? Claro, desde que eu esteja sincronizando, né, os dados, desde que eu esteja conectado à internet. Então, se eu estou aqui na frente de uma máquina que trabalhou ali mais de ontem para hoje, mais 200 horas, coloco isso aqui, olha lá, coloco data, hora, salvo, ele faz todas as validações. Então, por exemplo, se estiver errado o contador, ele não vai salvar. Ele vai falar, ó, tá errado, não é essa posição. Se tiver certinho, ele vai liberar. E se esse incremento de ontem para hoje starta uma preventiva, ele já vai abrir. Inclusive, ele avisa a gente na tela que esse incremento aí vai gerar uma corretiva. É bem legal, tá?
porque contadores aí é importante para a gente, né, pessoal? Então, por isso também tem isso no app, tá? Bom, e aí temos o QR Code, que é a novidade que eu falei na abertura, quando a gente fez a introdução aí da nossa reunião aqui hoje, pessoal. Então, o QR Code foi uma coisa que sempre foi muito pedida, né? Desde 2017, lá quando a gente lançou o aplicativo, todos os clientes pediam o QR Code, né? Então, de dezembro, acho que não sei se foi de novembro para dezembro, se foi em dezembro que a gente fez o lançamento aí do QR Code no app. Então, o QR Code a gente vai precisar gerar a etiqueta pelo Proteus. Então, tem uma animaçãozinha aqui mostrando no Proteus. Então, tem um campinho, tem documentação para tudo isso, gente, mas a gente vai usar um determinado campo lá no cadastro de equipamento do Proteus e aí imprimir essa etiqueta a partir aí do Proteus, né? E vai imprimir um relatório, tá, gente? Pode sair uma ou várias, depende de quantas a gente colocar ali nos parâmetros de impressão do relatório, tá? Esse QR Code impresso, vou taguear a máquina, né? E aí depois a gente vai poder fazer abertura de OS, né? Aquilo que a gente já viu. Então, quando a gente clicar no botão mais, ele vai aparecer ali no cantinho o símbolo do QR Code. A gente clica nesse símbolo e aí vai aparecer esse quadrinho para a gente posicionar ali o dispositivo que estiver sendo usado, né? Um tablet, smartphone, para fazer esse apontamento, tá bom? Então, só para fechar aqui, Marção, eu já vou passar aqui para a gente ver as dúvidas, tá? Uhum. Abertura de OS, abertura de SS também, ó, então clique em mais, ali no cantinho, equipamento, e coletar também o contador. Então isso é bacana porque a gente evita possíveis erros, né, de digitação, e também deixa de ser algum facilitador também na velocidade. Ele chega no equipamento, posiciona ali o smartphone e foi, né? Foi embora, tá bom? Marcelo, vamos dar uma passada nas dúvidas e a gente dá uma sobrevoada nas bases de dados? Vamos lá. Temos algumas aqui. Peraí, deixa eu só botar no ar aqui. Você me ajuda aí na leitura ou você quer que eu... Ajudo sim, não. Pode deixar que eu já vou... algumas acho que já foram até respondidas ao longo ali das próximas, mas a gente dá uma reforçada aqui, né? Primeira pergunta é se o app é da TOTS ou da TOTS IP. Então, eu já até respondi no chat. É um app da TOTS desenvolvido em parceria com a NG. Então, é um app do portfólio TOTS e NG mesmo. Não é algo específico da TOTS IP. Deixa eu colocar aqui a próxima pergunta. Porque o app não permite carregar foto do arquivo local, somente foto instantânea. Ou se o app permite, enfim. Olha, eu não sei se ele permite o carregamento de um arquivo, tá? Salvo engano, é só instantânea mesmo. Mas aí, gente, é sugestão de melhoria, tá? Se ele não permite, isso... A gente tem uma central colaborativa, né? Isso pode ser indicado lá com melhorias, tá? Eu vou validar aqui pra gente, mas eu acredito que não mesmo. Só instantânea como o colega perguntou, gente, significa que você vai precisar tirar a foto ali, tá? É isso. Outra pergunta, qual a forma de integração com o Proteus? Via web service. É isso mesmo, pessoal. Ele vai pedir pra gente tirar uma foto instantânea, tá? Tá. E com certeza esse que perguntou já é usuário, né? Provavelmente. Marcos, se respondeu a pergunta, se não, se complementa depois aí. Deixa eu ver qual é a próxima aqui. Essa é boa. Tudo que é feito no app pode ser feito no módulo lá no Proteus também? Sim, não. Tem funcionalidades exclusivas? Não. Na verdade, é o contrário, né? Tem coisas que tem no módulo que não tem no app, né? O app tem um escopo ali funcional menor do que o módulo, né? Tá bom? Mas o que tem no app, com certeza, tá... inclusive, gente, até para abrir chamados, por exemplo, de melhorias ou de correções, enfim, a gente aponta a funcionalidade do app para uma do Proteus. Então, sim, tem a mesma coisa. Vamos lá, essa aqui deixa eu ver se eu entendi ela. A geração do QR Code é feita no app, já vinculando ao cadastro do ativo? Não, ela é feita no Proteus, tá? Aqui, conforme a animação, ó, aqui dentro do módulo, né, no Proteus, a gente tem um campinho no cadastro do equipamento que precisa ser informado, e aqui a gente está imprimindo o relatório. Então, vou em cadastro de bens, coloco no campo, depois vou em relatórios,
grupo de relatório cadastros, aí tem um relatório que chama código de barras, salvo engano, que é esse relatório que vocês estão vendo na tela, ó, e aí ele imprime Então, as não, a gente não está etiquetas. compartilhando a tela. Não tá? Não, tá com a pergunta na tela agora. Você está com a tela, você tem que compartilhar de novo, se quiser tá, mostrar aí. Pegar aqui, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Legal, tá carregando aqui. Posso mostrar na própria base aqui, pessoal. Tá, já carregou, Marção? Carregou sim. Tá, então, ó, a gente precisa ir no cadastro do equipamento, tá no menu Bens, né? Aqui em Bens. Aí tem um campinho ali no final do cadastro. E depois aqui em relatórios cadastrais, código de barras de equipamentos, tá bom? Aí nessa impressão, nos parâmetros ali, a gente seleciona código de barras ou QR Code. Aí se o objetivo for imprimir o QR Code, ó, a gente coloca o QR Code e aí ele vai imprimir essa etiqueta, tá? Vai sair um relatório aí. Ou seja, o QR Code é gerado no Proteus. No Proteus, exato. No Proteus. Tá bom. Aí, pessoal, esse aqui é um exemplo. Esse é um ar-condicionado. E esse campinho aqui é preenchido lá no... É alfanumérico, né? Pode ser número, letras, enfim. Isso aqui é o QR Code, tá? É a representação do QR Code desses números aqui. Vamos lá, próxima pergunta. Onde consigo informações mais detalhadas sobre a ferramenta de manutenção no Proteus? Rubens deve estar se referindo ao módulo de manutenção, é isso? Ô Rubens, se é isso mesmo, você quer conhecer mais a solução de manutenção, a gente pede para o executivo que atende vocês aí entrar em contato, apresentar mais detalhes, material e até, se for o caso, fazer uma apresentação específica do módulo para você conhecer mais profundamente aí, tá bom? Só dá Se é isso mesmo que você precisa, a gente te passa essas informações. A gente vai dar uma sobrevoada aqui, mas que o Marção falou, tá, Rubens? Pede uma agenda específica e a gente bate um papo contigo. Tá. Pergunta se não tem opção para desktop. Também não entendi a pergunta. Somente mobile? Nesse caso, assim, sim, gente. Né? A não ser que vocês usem algum recurso. Por exemplo, para fazer demonstração, a gente usa esse software aqui que emula o Android, né, chamado BlueStacks. Mas assim, e aí você consegue acessar o app aqui. Eu uso isso aqui a gente usa, né, para fazer demonstração, ou treinamentos, enfim, né. Esse é o app, tá, gente? Mas o ideal, se você vai usar um desktop, é usar o próprio sistema aqui. O módulo. Tá? Usar o módulo, né? Porque a gente precisa dessa base de dados, né? Como a gente falou no PowerPoint, então preciso do que tem aqui no módulo para sincronizar no app, tá? Vamos para outra pergunta. A pergunta do web services ainda, tá, Jonas? Deixa eu ver se a gente consegue interpretar aqui. Que a web service que o cliente já tem acesso ou a gente cria um serviço específico tipo TechFin? Não, é uma configuração no próprio Proteus. Como eu disse, isso está documentado, inclusive, é um web service REST, né? Se algumas empresas já até têm, por conta de algum portal, mas é configurado no Proteus, e não é nada específico para o app, ou como é no TechFin. Confesso que confesso que eu não sei como é no TechFin. Sim. Mas aqui é no próprio Proteus, tá? Não é nada específico, não. Tá, como eu disse, é bem simples. Se o TI, enfim, quem tiver aí, quando a gente for do TI, é bem tranquilo, tá documentado. É um web service nativo ali do Proteus, exato. Né? Não tem uma outra instalação específica, ou não tem um patch que venha para instalar um web service novo por conta disso, né? Já é nativo lá do... Já é nativo, tá na listinha lá dos apps, dos web services, né? Enfim. Vamos ver a próxima aqui. Nos campos de observação onde descrevemos o serviço realizado, não tem um gatilho para impedir a ordem de serviço sem a observação? Temos os casos de ordem de serviço em aberto sem a descrição do serviço. Eu não sei como é que funciona, Jonas, talvez seja uma melhoria também para ser colocada lá, ou seja, o campo de observação ele não está obrigatório, acho que foi isso o comentário aqui. Precisaria avaliar, né, porque algumas barreiras podem ser feitas, não sei se essa é uma delas, talvez no portal, não sei. Vamos lá, aqui...
É possível gerar um relatório de custo de manutenção do equipamento por um determinado período? Aí já está falando direto do módulo, né? Isso, aí Quanto a partir da... custou a manutenção naquele... Põe a Exato. data início, data fim e... Parametriza um cenário ali e tira um relatório. Com certeza. Acho que tem uns 10 relatórios prontos de custos, mais consultas gráficas. Isso no Proteus, tá, gente? E no app ele é o coletor do dado, aí o Proteus vai tratar o dado. Né? A gente fala pouco da parte de custos na manutenção, né? A gente fala muito em preventiva, corretiva, controle da ordem de serviço, mas tem uma boa parte, vários recursos justamente para acompanhar custo de despesas com manutenção, né? Com certeza. Essa também eu não vou saber responder, vou pedir para o universitário. Se tem integração com o módulo de PMS, também gestão de projetos, eu desconheço e também não consigo enxergar. Não. O Marcos, aí você coloca qual é a relação específica para houver essa integração, mas o módulo, o app está integrado só com o módulo de manutenção mesmo, ele não tem uma relação com o PMS, tá? Pergunta sobre licenciamento, se tem uma licença para o app e outra para o módulo, e se para ter o app é preciso ter o módulo. Começando pela última, né? Sim, precisa ter o módulo para ter o app. E assim, gente, a licença que... Esse é o módulo de manutenção que está na minha tela aqui, tá, gente? Que a gente está abordando aí desde o comecinho da apresentação. Esse é o módulo 19, o ambiente 19 aí do RP Proteus, tá? A licença do Proteus, para ser como eu estou fazendo aqui, acessando o programa Proteus, ela vai também dar acesso ao app, tá? Porém, ela tem um valor maior do que a licença só do app. Existem hoje, nós chamamos de IDs, na verdade, né? São IDs para o app. Então, imagina o seguinte, eu tenho um planejador de manutenção e eu tenho 10 técnicos em campo. E ficaria caro, né, a gente dar uma licença de Proteus para esses 10. Então, a gente pode otimizar isso. A gente libera não, né? A empresa pode contratar 10 IDs do app, que tem um valor bem menor, a mensalidade dele é bem menor, e um ID ou uma licença do Proteus para que sejam atualizados os dados que são a base para o app, tá bom? Marção, rapidinho, só para enquanto você lê a próxima aí, esse aqui é um exemplo de gerencial de custos, tá? Então, esse drill down aqui de informações, ele é configurável, né? E ele está mostrando aqui previsto e realizado nessa nossa... Isso aqui é uma base de teste, tá, gente? Não é nenhum dado de cliente, nem nosso, tá? Só para a gente explorar nesses tipos de encontro, tá bom? Assim, gente, ó, entre a matriz inteira, ó, que eu gastei, esses códigos aqui são centros de custo, né? Previsto e realizado. Até o produto, ó. Então, olha o detalhe que a gente chega, né? Então, daqui para cá, tem vários relatórios para a gente explorar, tá bom? Aqui é uma visão para a gente ver a coisa mais macro, uma visão mais gráfica, né? E aí tem um monte de relatório aqui de custos, ó, são 10 relatórios de custos para que a gente explore esses dados num detalhe conforme a necessidade, né? Mas tudo isso aqui que está em tela, ó, são 9 conjuntos de relatórios, e aí cada conjunto vai ter aí alguns relatórios. Pessoal, se somar com algumas consultas que também se tornam relatórios, tem muito mais de 100 relatórios, tá? Tem mais alguma, Marção? Pra gente... Não, aqui ó, é o Marcos que complementou lá sobre o PMS, na verdade é para o app para o apontamento dos projetos, o gasto de hora homem e tal, então não é relação direta com a manutenção. Entendi. Marcos, a gente na nossa fábrica de software aqui na TOTSP, a gente também tem desenvolvimento de aplicativo, tem vários clientes que usam aplicativos específicos desenvolvidos por nós, então se for o caso, se existe uma demanda que você considere viável aí, necessária para desenvolvimento, pode nos procurar, que a gente consegue apoiar um desenvolvimento de uma solução específica com mobilidade para o PMS, tá bom? A última pergunta aqui, antes de a gente seguir, se é possível incluir serviços de terceiro na ordem de serviço. Com certeza, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum custo de terceiro, mas um desses custos aqui, um dos pontos de gestão de custo é terceiros. Então, os custos das OS, elas são produtos, mão de obra próprio de terceiro, né?
ferramenta, né, e funcionário. Então, com certeza, a gente pode colocar o terceiro aqui. Inclusive, dá para cadastrar contrato de terceiro. Então, se eu tenho um terceiro que presta serviço localmente, fica lá um funcionário, pode cadastrar esse funcionário, pode cadastrar esse contrato, e depois tem até um relatório que é para a gente saber das horas trabalhadas, né? Ó, aplicação de contrato, mão de obra de terceiros, horas trabalhadas do contrato. Então, esse terceiro, se for o caso, tá, gente? Dá para chegar até nesse nível, de saber até quantas horas um funcionário lá do terceiro trabalhou na minha empresa. Agora, se for um terceiro de uma outra forma, por exemplo, eu não mexo nessa máquina, eu mando ela para um terceiro. Perfeito, a gente coloca isso numa ordem de serviço, receba a nota fiscal, coloco a nota fiscal lá no Proteus, precifico essa ordem de serviço pelo terceiro e tudo certo, tá bom? Última pergunta. Vamos para a gente seguir em frente. Se é possível estar interligado a ordem de serviço com a parte de solicitação de compras, existe alguma integração? Total, né? Com certeza. A gente pode integrar direto com compras ou parar no estoque. Por que isso, né? Então, a gente, por exemplo, o sistema gerou uma OS preventiva automática. E nessa OS eu preciso de um determinado produto. E esse produto não tem no meu estoque. A ordem de serviço número 1 vai lá e gera uma solicitação de serviço número XPTO. Ou então eu posso deixar essa OS parada no estoque, essa solicitação no estoque, para que o almoxarife mande para compras. Então tem essas duas possibilidades. A gente pode ir direto para compra se não tiver o produto no estoque, ou então se for um terceiro, por exemplo, já vai direto para compras, né? Ou, se for o caso, dá para deixar no almoxarifado para que o almoxarifado valide e mande isso para compras. Isso, quando a gente diz manda ou recebe, é tudo pelo sistema, tá, gente? Então são todos dados que vão transitando pelo sistema, tá bom? E aí sempre vai estar amarrado pela ordem de serviço, pessoal. Todos esses movimentos, eles são rastreados pela ordem de serviço. Então, a ordem de serviço número XPTO gerou a solicitação ao estoque número XPTO, que por sua vez gerou a solicitação de compras. Aí a gente deixa tudo amarrado pelo número de OS. Para quem já usa chão de fábrica, controles de produção, é a mesma coisa da ordem de produção. É bem parecido, tá? Fica tudo amarrado pelo número da ordem de serviço, tá? Mas está totalmente integrado, tá bom? Jonas, eu tô adorando o webinar aqui, as perguntas, muitas perguntas bacanas, interação legal, mas a gente precisa seguir, dar andamento aí, mas tá bem bacana, a gente continue mandando dúvidas por aqui. Vamos lá. Pessoal, eu ia começar pelo Proteus, mas até pelo tempo que está se esgotando, vamos focar no app, que é o motivo do nosso encontro. Então, eu estou usando aqui um emulador de Android, né, pessoal? Isso aqui é um programa que permite que a gente acesse aplicativos pelo computador. Enfim, dá para usar como vocês estão vendo, porque eu coloco aqui, ele vai emular realmente o ambiente Android no computador. Mas não faz muito sentido, né, gente? Como a gente falou, se eu quero usar no computador, eu uso o Proteus, que fica, acho que até melhor aqui, né? Tem um espaço, é mais adequado, digamos assim, né? Então aqui é mais para apresentação. Então, aqui a gente vai ter, antes de mais nada, a gente vai fazer o login, então esse usuário genérico que eu estou usando aqui, né? MNT, NG, @NGI, né? Enfim, o nosso usuário genérico. Aqui eu tenho um menu funcional para que a gente caminhe para aquilo que a gente vai trabalhar, esse usuário que está logado aí. Claro, pessoal, que ele só vou ter acesso aqui aquilo que eu tiver permissão. Né? Eu não vou chegar aqui e eu quero fazer solicitação OS. Por exemplo, se eu só trabalho com solicitações, eu não tenho por que visualizar, até vai, mas não vou conseguir transitar aqui em OS, tá? Então a gente vai bloqueando isso. Antes de chegar aqui, usuário, senha e trabalhar, a gente passou pelo portal que a gente falou lá no PowerPoint. Então, esse é o portal mobile, né? A gente vai fazer um acesso, ó, através de um login e senha. E aí eu vou definir quais são os meus grupos de usuário. Os grupos de usuário eu vou definir as permissões, aquilo que a gente falou lá no PowerPoint, né? Então a gente pode definir o que esse usuário vai poder transitar, ó. Todas as permissões, ele pode incluir OS, mas ele só pode incluir OS corretiva, tá vendo? Bem simples de configurar. Inclusive, eu posso definir filtros sobre a base de dados do Proteus. Então, imagine que para o app ficar com um desempenho melhor, mais rápido, quanto menos dados eu sincronizar do Proteus, melhor ele vai ficar mais rápido. Então, esses filtros ajudam que a gente traga para o app só aquilo que esse grupo aqui de usuários vai manipular. Além das restrições funcionais, porque ele pode ou não pode fazer, eu também posso filtrar dados, né? E, claro, tem os meus grupos, ó, administrador, manutenção, supervisão, e aí eu tenho os usuários. Vou
cadastrar aqui os usuários, sincronizando sempre com os dados lá do Proteus, né? Esse usuário aqui, ele vai ter um grupo relacionado a ele, né? O administrador já vem, salvo engano, aqui como um padrão, tá? Usuário ativo, inativo, enfim. Então, e aqui eu vou configurar colocando o endereço lá do servidor, que é o endereço do web service que foi criado, tá bom? Isso é importante, tá, pessoal? É um IP externo, então tem empresas que têm restrições aí por conta de segurança da informação, e precisa, tá? Então, se não puder, é um ponto crítico aí sobre esse tipo de projeto, tá? Configurei portal, sincronizei, usuário e senha, estamos dentro do aplicativo. Aí aqui eu vou ter aquela visão que a gente falou, né? Programação do dia, da semana, do mês, pesquisa por texto ou então filtro de dados, para que a gente veja o que eu quero. Dentro da ordem de serviço, eu posso fazer apontamento clicando aqui no botão de play, aí ele entende que eu comecei a trabalhar, ou então eu vou nesse i de informações aqui, ó, que é para ele abrir SOS para mim, ó. Clico aqui, ele abre ela. Então ele tem os dados gerais, tipo de serviço, data, hora, tipo de insumos. Esses insumos, se for uma preventiva, já vai aparecer a lista de materiais, horas trabalhadas, produtos. O que é insumo para a gente? Ó, produto, mão de obra, terceiro, especialidade, ferramenta. Né? Isso aqui é o que vai gerar o custo da OS, né? Seja corretiva, preventiva, não importa. Né? Então a gente pode fazer esses apontamentos de insumos, o checklist, que são as etapas. Então aquilo que eu quero fazer, ó, bem simples. Ó. Verificar o nível do óleo, tá alto, baixo ou médio, né? Então eu posso ter ordens de serviço que eu vou coletar algum dado ou só fazer ticar que eu fiz. E por último as imagens, que foi o que o nosso que o nosso participante aqui perguntou. Ó. Eu preciso tirar uma foto. Então ele não vai capturar da nossa galeria, digamos assim, né? Então foto de problema e solução. Para onde vai essa imagem? Vai para o Proteus, fica no banco de conhecimento da ordem de serviço, tá bom? E aí eu posso finalizar ou salvar e ir para outra, tanto faz, né? Inclusive minha OS aqui está correndo, né? Estou trabalhando. Ele vai validar, tem que ter pelo menos 1 minuto trabalhado. Clico aqui, falo, ó, eu trabalhei aqui 50%, confirmo. E aí vou para outra. Por exemplo, surgiu uma nova atividade, mais urgente, eu preciso ir para ela. Ó o botãozinho flutuando aqui de OS, ó. Clico aqui e vou abrir uma nova ordem de serviço. Eu posso selecionar uma área ou um equipamento, ó, bens ou localização, ou agora posso clicar nesse ícone e ele vai buscar, então, apontar ali o equipamento para o nosso código de barras, tá? Código para o nosso QR Code, né, pessoal? Enfim, deixa eu abrir aqui novamente, que eu estou usando a câmera aqui do notebook e deu um bugzinho aqui. Então, posso abrir uma OS manualmente ou com QR Code, online, offline. Legal, né? Então, apontamento, abertura, segmentação de dados, filtros, solicitação de serviço, que a gente também falou. Então, ó, tem alguns status aqui, alta criticidade, média, baixa, isso tudo foi configurado no Proteus, né? Criticidades, distribuição, posso automatizar essa distribuição, tá, pessoal? Isso é importante. E aí a gente vai ter essas colunas, ó, todas em análise. Em análise, eu preciso distribuir para alguém. Esses equipamentos não estão contemplados em alguma automação, então eu preciso vir aqui, ó, e distribuir, falar quem vai atender SOS, né? Ó, isso tudo vai gerando e-mail, tá, gente? Tudo isso vai gerando e-mail. Ordem de serviço gera e-mail, solicitação gera e-mail, ele vai gerando os alertas aqui, tá vendo? Ó? Sincronizando com sucesso, sem sucesso. Isso aqui na barra de notificações do app, né? Distribuiu, vou fazer o atendimento. Então, aqui é tudo em análise, aquilo que eu preciso delegar um atendimento, e aqui já são as distribuídas que eu vou fazer os apontamentos. Então, vou lá, abro a solicitação, avalio ela, se tiver uma ordem de serviço como essa tem, eu preciso fechar essa ordem de serviço e posso também coletar as imagens da solicitação. Então, a ordem de serviço tem os dados dela, inclusive as imagens, a solicitação, os dados delas, inclusive a imagem, tá? Como essa aqui tem uma OS, eu não vou conseguir fechar. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui sem OS. Eu acho que eu não vou ter. Ó, essa aqui não tem ordem de serviço, tá vendo? Tá em branco. Então fui lá, vamos supor, pessoal, que é muito comum, né? Cheguei lá no ar-condicionado, não estava funcionando, né? A Fernanda, ó, é executante, tem alta prioridade. E aí o que aconteceu? Tava sem pilha o ar-condicionado, né? Tem esse tipo de situação, a gente já viu, né? Então eu vou lá e fecho isso, eu não vou abrir uma ordem de serviço. Eu falo, demorei alguns minutinhos para lá, demorei 1 hora, controle remoto, sem pilhas.
não preciso gerar falhas para o meu equipamento, justifico o atendimento para o meu cliente e acabou o problema. Ó, finalizou, né? Se esse tipo de equipamento tiver alguma pesquisa de satisfação, ele vai gerar lá para a Fernanda responder, tá bom? Então, tudo bem simples. Quero abrir uma SS, estou passando lá no... Estou entrando na empresa, eu vi que tem lá no estacionamento, tem um vazamento, vou abrir uma solicitação de serviço, ó, clico aqui, ele está mostrando que tem uma pesquisa pendente para o meu usuário, eu preciso responder a pesquisa de satisfação, ó, para que ele libere para que eu abra novas solicitações. Agora que eu respondi, ele vai liberar. Ó, sincronizou, aí eu posso abrir. Fala assim, ó, qual é equipamento ou área? Eu falo, não, é numa localização, é lá no sanitário, tá vendo? Ó? Vamos fugir do meu exemplo, né? No estacionamento. Meu ramal, coloca o meu ramal aqui, ó. Quer falar comigo? Liga lá no 1234, né? Você vai me achar. Tipo de serviço, bom, eu não sei o que aconteceu, não vou colocar, não sei que serviço você vai dar. Qual a descrição? Ó, banheiro com vazamento no box 4. Tem de custo, quer colocar? Não, não é obrigatório. E salvei. Pronto, abri uma solicitação de serviço. Eu quero tirar uma foto para mandar para o pessoal. O problema que está acontecendo. Lembrando que a gente vai ter que tirar essa foto, né? Não vai dar para usar da galeria como a gente falou, tá? Bom, e para a gente fechar aqui, a gente vai ter a possibilidade de imputar os contadores, né? Deixa eu só abrir ele aqui, fechar. Tá vendo, pessoal, que não é tão prático usar pelo menos com o BlueStacks. Aliás, esse BlueStacks é bem pesado, tá, gente? Se alguém tiver alguma dica aí de algo mais leve, eu aceito, porque esse programa é bem pesado. Ó, então, voltando aqui, gente, ó, atualizar contador, clico aqui. Você quer selecionar manualmente ou apontar QR Code? Tanto faz. Então, seleciono o equipamento. Aqui ele só vai aparecer, salvo engano, tá, gente? Equipamentos que tem contador, tá? Coloquei o equipamento, coloco a posição do contador. Esse equipamento tem 2 contadores, ó. E clico em salvar. Ele vai processar, só que ele vai validar. Se estiver errado, ele vai bloquear. Tá? Contador excedeu o limite, por favor, verificar a troca do contador. Troca ou virada, né? Tem que fazer a virada lá no Proteus. Tá bom? Então, pessoal, não é jogando dado, ele faz validação de todos os dados, tá? Da OS, da SS, do contador, tá bom? Pessoal, só para a gente fechar, dar uma pincelada aqui no Proteus rapidamente, tá? Cadastro de equipamentos, cadastro de manutenções, ó, tudo aquilo que a gente viu. Módulo 19, né? Mas a gente já estourou o tempo aqui, não vai dar para falar muito. Mostrar aqui a planta gráfica para vocês, a gente navegar aqui no Proteus fora do app, tá, gente? Através de imagem na nossa empresa, bem legal também. Então é um sistema bem maduro, bem robusto. Para quem tem o Proteus, vale a pena. Se vocês usam o RP Proteus, conheçam o produto. Tem muito case aí também, né, para a gente fazer benchmarking, tá? Então nos procurem. E é isso, Marçom. Tem mais algumas dúvidas aí, né? A gente já está estourando o nosso tempo aí. Vamos passar pelas dúvidas, né? Player emulador Opa! heavy, então vale Já ter. vou até perguntar, já vou até deixar aqui na barra no histórico de pesquisa aqui, Eduardo. Obrigado. A única pergunta que tem aqui é se o app não poderia ter a opção de acessar as filiais sem precisar desconectar do login. Eu até entendo que, assim, para quem usa, ele está fisicamente numa unidade, numa filial, não vai ter essa troca de filial a todo momento, né? Então, isso é mais características do app que é para ser usado de forma física, né? Estou num ambiente, preciso fazer o registro de alguma informação, então eu estou fazendo daquela unidade, daquela filial, né? Então, é uma característica desse perfil de app mais do que um recurso como o Proteus, que vou logar, escolho qualquer filial para fazer algum input de dado, né? Agora, realmente esse cenário o ano passado chegou de um cliente para a gente, esse cenário de transitar entre filiais, né? E isso, pessoal, tem que ser tratado como melhoria, tá? Porque isso realmente não existe hoje. Uma possibilidade seria compartilhar a base de dados no Proteus entre as filiais, para que o app pudesse trabalhar, mas isso também tem impacto, não é assim, né? Vou compartilhar dados e está tudo bem, não é assim, né? Mas realmente, a gente tem que sair, logar, mudar de filial.
tem essa questão, tá, gente? Não tem uma opção hoje para fazer isso. Ou a gente compartilha os dados, que tem impacto, inclusive, no desempenho do app. Como eu disse, quanto mais dados, ele vai ficar mais lento o processamento, porque vai ficar, né? Depende da verdade, como ele é um aplicativo local, pessoal, ele depende do dispositivo que a gente está usando. Ele vai usar o hardware, né, que a gente está usando para processar isso, né? Mas realmente seria uma melhoria, tá, gente? Só para mostrar também, Marson, aqui na loja, né, do Google Play, é esse aqui, pessoal, o aplicativo, tá? Vocês podem baixar e usar essa versão, inclusive é demo, tá? Vocês vão baixar, vocês vão cair numa tela como essa que eu tô aqui, ó. Vocês cliquem nesse botãozinho, ó, demonstração, e ele vai carregar uma base de demo. Vocês podem manipular, fazer teste. Não dá para sincronizar, tá, gente? Isso não dá. Mas dá para testar funcionalmente ali, um pouquinho, sentir um pouquinho do sistema, degustar um pouco do app, tá? E só tá disponível para Android, tá, gente? Ó, MNT-NG. Clica em instalar e testem o app, tá bom? Jonas, 2 perguntas aqui. Primeiro, mais direta, tem o app para o iOS ou só para Android? Só para Android, por enquanto. Segunda, no meu PCM, eu tenho pré-cadastradas as ferramentas. No apontamento de da OS via sistema, é possível eu registrar o retorno dessas ferramentas, indicando a data e hora? Olha, você vai apontar no manutenção a utilização. Agora, entrada e saída, talvez faça mais sentido até no próprio almoxarifado, né? Mas no manutenção, não tem um controle desse para a gente fazer. Saiu agora, tá né? A gente vai apontar utilização, data e hora que eu utilizei, isso sim. Tá, mas que eu peguei, devolvi, com quem tá. Porque às vezes eu pego até, talvez seja essa a pergunta, né, Marson? Às vezes uma ferramenta sai nem para atender uma OS necessariamente, né? Saiu porque talvez eu usasse, mas nem usei. E aí, como é que eu registro essa saída e retorno? Isso a gente não tem esse controle, tá? O objetivo do controle de ferramenta é controlar utilização, tá? E também custo. Por exemplo, uma ferramenta cara, que é locada muitas vezes, dá para colocar um valor hora ali para vocês depois calcularem isso também, tá? Bom, se não temos mais perguntas, vamos caminhando para o finalmente aqui. Acho que foi ótimo, conteúdo muito bom. O app é bem legal, é apoiado pelo módulo, também super completo. Estou enrolando aqui para ver se aparece mais uma pergunta, né, Jonas? Mas tem alguém digitando aqui. E também acho que a gente conseguiu responder bastante dúvidas. Para quem ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. E para quem ficou interessado, já usa o módulo que é o app, a gente pode pedir para o executivo que atende você entrar em contato para entender aí a quantidade de usuários que você pretende ter no app, por aí vai, para a gente poder avaliar a melhor proposta para isso. Para quem não tem o módulo também e queira começar pelo módulo, ou já quer a duplinha aí, o módulo e o app, também a gente pode entrar em contato, falar mais sobre a solução como um todo e viabilizar a melhor forma de vocês terem essa solução rodando aí na planta de vocês. E é isso, Jonas. O pessoal está dando parabéns pela apresentação, muito foi obrigado. Bem legal mesmo. Deixa um feedback pro Marson me convidar mais vezes, né, mano? Exatamente. A gente já estava combinando nos bastidores aqui de já marcar mais uns par dele, né? Com certeza a gente quer repetir, mas eu espero que no próximo webinar, parte do pessoal que está aqui já esteja para usar o módulo, para usar o app, então é para um outro público. Então, enfim. Mas é isso, Jonas, vamos fechar aqui então. A gente vai compartilhar um material com vocês, depois, Jonas, a gente pega esse material que for compartilhável, a gente já compartilha, e a gente depois vamos mandar uma avaliação, uma pesquisa para vocês avaliarem, por favor, o feedback de vocês é importante, vocês devem receber por e-mail a avaliação com um link para receber o material e a gente mantém contato para eventual oportunidade aí de a gente acelerar um projeto de implantação do módulo ou do app na empresa de vocês. Jonas, brigadão. Já está marcado aqui os próximos webinars, a gente já tem outros conteúdos aqui para falar. Com certeza. Então, até o próximo. Obrigado a todos aí.
E até mais, pessoal. Valeu, abraço para todo mundo e bom dia.